entender. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 10. João capítulo 10, do verso 24 ao verso 29. João capítulo 10, do 24 ao 29. Todos acharam? Aliás, eu quero ler o 22 também e o 23, porque a gente vai falar aí, fazer referência. Então, do 22 ao 29. Todos acharam? Diz assim: celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode. Nosso Deus, nosso Pai, oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esta verdade, Senhor, que nos dá tranquilidade, que traz paz ao nosso coração, Senhor. Nos abençoe nesta manhã, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Senhor, que não seja eu, tira de mim toda a vaidade, toda a altivez, toda a arrogância, prepotência. Senhor, que em nenhum momento eu ache ser alguma coisa além de servo Teu, Senhor. Fala conosco, usa os meus lábios, a minha boca, a minha voz, é o que eu te peço. E te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. E amém, você pode se assentar. Glória a Deus. Então, meus amados, queridos, se por um lado há aqueles que se afastam da fé, como Deus preserva os que verdadeiramente pertencem a Ele? Essa é uma pergunta importante, porque a Bíblia não fala apenas de advertências, mas também de segurança para aqueles que são de Cristo, que pertencem a Ele. É exatamente isso que encontramos em João capítulo 10. Nesse texto, Jesus apresenta um contraste muito claro diante de todos nós. De um lado, há pessoas religiosas que estavam próximas de Jesus, ouvindo suas palavras e participando do ambiente religioso. De outro lado, estão as verdadeiras ovelhas, aqueles que realmente pertencem ao seu rebanho. Então, há de se fazer essa distinção. O texto nos ensina algo importante. Nem todos que estão perto do pastor pertencem ao rebanho. E é justamente esse contraste que que nos ajudará a entender como Deus preserva aqueles que verdadeiramente são seus. O verso 24 a 26 nos mostra que nem todos os que ouvem ou que ouvem Jesus são suas ovelhas. Ele diz: então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então, queridos, os judeus, eles pedem a Jesus uma declaração clara. Eles estão dizendo: se tu és o Cristo, fala. Só que Jesus já estava ali,
Mas Jesus revela que o problema não era a falta de evidência, e sim a falta de fé. A incredulidade, irmãos, deles não era intelectual, era espiritual. Eles não criam porque não pertenciam ao rebanho. O texto mostra que a questão central não é ter mais provas, mas ter um coração que pertence a Cristo, o sumo pastor. Eu quero considerar com você nesta manhã algumas ponderações a respeito desse grupo que estava ali próximo de Jesus, né? Perto de Jesus. Veja bem uma coisa. A primeira consideração, eles estavam aonde? No templo. Eles estavam no templo. Estar no templo não significa necessariamente pertencer a Cristo. Qualquer pessoa pode estar no templo. Eles estavam no lugar certo, mas o coração errado. Isso nos lembra que proximidade religiosa não é sinônimo de regeneração espiritual. Qualquer pessoa pode frequentar o templo, irmãos. Qualquer pessoa. Nós não podemos nos deixar iludir e enganar, né? Achando que pelo fato de estarmos dentro da igreja, nós somos crentes. O diálogo acontece durante a festa da dedicação, no templo, em Jerusalém. Acabamos de ver aí, versos 22 e 23. Isso indica que aqueles homens estavam em um lugar, um ambiente religioso, participando de uma celebração judaica. Ou seja, estavam no centro da vida religiosa de Israel. Eles ouviam a voz, uma outra consideração, além de estarem dentro do templo, eles estavam ouvindo a voz de quem? De Jesus. Eles ouviam a voz do próprio Filho de Deus. E assim, ainda assim, eles não creram. Isso mostra que ouvir externamente não é o mesmo que ouvir espiritualmente. A verdadeira escuta acontece quando o coração é alcançado pela graça de Deus. Eles não estavam distantes da revelação. Estavam fisicamente próximos de Cristo, escutando seus ensinamentos e testemunhos, suas obras. A revelação estava diante deles de forma clara e direta. A terceira consideração que eu quero fazer, porque além de eles estarem no templo, além de ouvirem o que Jesus estava dizendo, eles também se demonstraram interessados, eles queriam uma resposta de Jesus. A pergunta deles parecia sincera, mas escondia resistência. Muitas vezes o problema não é a falta de explicação, mas falta de disposição para ouvir e para crer. Quem não quer se submeter à verdade, sempre pedirá mais provas. A palavra está sendo pregada, anunciada, ensinada, ministrada, compartilhada, mas quando alguém resiste à verdade, sempre quer mais provas. Ao perguntarem se você é o Cristo, diga francamente, eles demonstraram aparente desejo por clareza. Contudo, o texto mostra que essa pergunta não nasce de uma fé sincera, mas de incredulidade persistente, pois Jesus afirma que o problema não era falta de informação, e sim falta de pertencimento
as suas ovelhas. Jesus diz: eu já falei, mas vocês não ouvem, vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus diz: mas vocês não criam. Observe, queridos, a ordem do texto. Há um detalhe aqui que eu quero compartilhar contigo. Veja que Jesus, ele não diz, veja bem a diferença. Jesus não diz: vocês não são minhas ovelhas porque não creem. Não é isso que Jesus está dizendo. Se Jesus dissesse isso, a fé seria a causa de de alguém se tornar ovelha. Mas ele não coloca a incredulidade como a origem do problema, e sim como um sintoma. Ele não está dizendo que a falta de fé transformou aquelas pessoas em não ovelhas. Não é isso que ele está dizendo. Essa construção, meus irmãos, colocaria a incredulidade como causa de não serem ovelhas. Ou seja, sugeriria que a condição para ser ovelha ou de ser ovelha dependeria da decisão de crer. Mas Jesus não estrutura a frase dessa forma no texto. Jesus diz: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Olha a diferença. Ele não diz: vocês não são minhas ovelhas porque não creem. Ele diz: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, a ordem indica relação casual, inversa. A razão pela qual não creem é porque não pertencem ao rebanho. O pertencimento precede a explicação ou explica a fé. O texto apresenta a incredulidade como consequência de não serem ovelhas e não como a causa dessa condição. Houve momentos em que Jesus se pronunciou, ele falou de forma que só aqueles que... Houve um momento em que ele disse, alguém perguntou para ele: mestre, por que tu falas por parábolas? E ele respondeu: eu falo por parábolas para que só os filhos do reino entendam. Só os filhos do reino compreendam. Então, quem é do reino, quem é ovelha, quem é filho, vai ouvir e vai entender. Vai ouvir e vai distinguir entre as muitas vozes a voz daquele que é o sumo pastor, daquele que é o nosso redentor, daquele a quem nós devemos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã, como disse o pastor Guilherme, irmãos. Nós não merecemos nada. Aqui, irmãos, nós vemos, o texto mostra que a fé verdadeira nasce da relação com o pastor. É daí que nasce a fé verdadeira, e não apenas de uma decisão humana e isolada. É por isso que eu já disse aqui algumas vezes, que você não está aqui, eu não sei se você entende isso, você não está aqui porque você decidiu, você não está aqui porque você escolheu. Não foi você quem um dia disse: olha, a partir de hoje eu vou ser crente. Ninguém decide ser crente, né? É isso, pastor Guilherme? Está correto? É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar, o realizar. Não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. É Ele. É Ele. Deus um dia trabalhou na tua vida, no teu coração. Eu não sei por onde você andava, né? Eu sei onde eu estava. Como disse o pastor, eu sei que o lugar onde eu estava era horrível, tenebroso, né?
Mas ele foi lá me buscar. Não fui eu quem o escolhi, não fui eu quem vim, foi ele quem me trouxe. Eu não tinha condições alguma, o estado em que me encontrava, jamais eu conseguiria chegar à presença dele. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados e andávamos segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que opera nos filhos da desobediência, no qual eu e você, nós éramos um destes. E mortos em delitos e pecados, morto não escolhe, não decide. É Ele quem prepara, é Ele quem vai tirando as resistências, é Ele quem vai rompendo com aquelas amarras, né? Ele vai trabalhando no nosso coração, e Ele vai fazendo assim, olha, Ele tira a venda dos olhos, Ele tira o tampão dos ouvidos, no lugar do coração de pedra, Ele coloca um coração de carne, Ele coloca o Espírito para que você, uma vez ouvindo a sua voz, você possa crer e dizer, é a voz do pastor, é a voz do mestre que está me chamando. Entenda isso, meu amado. Muito antes de você, ele já estava trabalhando. Deus primeiro regenera para depois, então, haver o novo nascimento. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Glória a Deus, irmãos. Eles estavam interessados em respostas. A incredulidade revela a natureza e não apenas decisão. A própria Escritura confirma essa realidade. O apóstolo Paulo afirma em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nem todos recebem o dom da fé para que, ouvindo, creiam e crendo, recebam. No contexto, Paulo reconhece que nem todos respondem ao Evangelho com fé verdadeira. Essa afirmação se harmoniza com o ensino de Jesus em João 10, onde a incredulidade dos judeus não é apresentada como uma escolha isolada ou momentânea, mas como evidência de que não pertenciam ao rebanho, não eram ovelhas e por isso não acreditaram, não creram, mesmo Jesus estando ali, diante deles. Eles pedem, diga, se tu és o Cristo, fala conosco. E Jesus diz, eu já disse, eu já falei, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Assim, meus irmãos, a ausência de fé apresentada como consequência de uma condição espiritual anterior, não serem suas ovelhas, e por isso eles não creram, não acreditaram. Isso mostra que a incredulidade persistente não é apenas falta de informação ou simples decisão da vontade, mas manifestação de um coração que não foi transformado pelo Senhor. A fé verdadeira nasce de uma natureza renovada. Quando essa renovação não existe, a resistência à verdade revela mais do que dúvida, revela a ausência de pertencimento do pastor. A apostasia definitiva revela que nunca houve pertencimento real. Assim como em João 10 a incredulidade demonstra que não eram ovelhas, a apostasia definitiva manifesta que nunca houve fé genuína no coração daquelas pessoas.
A saída final não cria a perda do pertencimento, mas a evidência que ele nunca existiu de fato no coração daquela pessoa. Isso nos ensina que a perseverança não conduz à salvação. Ela revela quem realmente pertence a Cristo. Quando alguém abandona definitivamente a fé, o que se torna visível é a ausência de raiz espiritual. Isso nos leva a um autoexame, meus irmãos e irmãs, nesta manhã. Participar das atividades da igreja, conhecer a linguagem cristã, ou estar próximo da verdade não significa necessariamente ter sido transformado por ela. Muitos ouvem, mas não são impactados. Muitos ouvem, mas permanecem do mesmo jeito. Eu sempre digo que evangelho é mudança. Evangelho é transformação. Se não me engano, eu disse isso aqui na segunda. Não me lembro se foi aqui ou se foi lá no Valverde. Se uma pessoa ouve o evangelho e ela não sofre uma metamorfose, né? Se ela não é transformada, não há mudança, meu irmão, me perdoe. Tem alguma coisa errada aí. Porque se você foi alcançado pelo Evangelho, se você ouviu a palavra, tem que haver transformação na tua vida. E olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou te falando de perfeição. Porque perfeito, quem é perfeito aqui, irmão? Paulo dizia, né? Eu sou o mais miserável de todos, né? Não estou falando de perfeição. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho nesta manhã para você, eu não consigo achar aqui perfeição em alguém. Eu vejo aqui um monte de gente com defeito, né? Não há, nós não somos perfeitos, irmãos. Nós estamos em um processo de santificação, de glória em glória, de fé em fé, né? A cada dia nós estamos sendo, Deus está transformando, mudando. Mas a palavra de Deus diz que aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que começar a andar nos trilhos, né? Permitir que realmente as pessoas possam ver esta transformação, esta mudança, esta metamorfose em nossa vida. Poxa, fulano nem parece mais a mesma pessoa, né? Camarada xingava, esbravejava, brigava com todo mundo. Ele agora mudou. Continua com defeitos. Continua pecador, porque só vamos... O pecado só terá fim em nossa vida no momento que nós recebemos aí um corpo glorificado, né? Quando partirmos, né? Estaremos para sempre na presença do Senhor. Aí sim, aí a gente vai. Mas enquanto aqui estivermos, eu não olho para você e busco em você perfeição, não. Nós temos que entender isso, porque a gente às vezes exige tanto dos outros, né? A gente às vezes olha para as pessoas e exige perfeição delas. E às vezes aquele que é mais imperfeito exige perfeição do outro. Então nós temos que nos tratarmos como iguais. Servimos ao mesmo Deus, estamos à disposição daquele que é capaz, que pode mudar, transformar a vida da gente. Glória a Deus, irmãos.
Isso nos ensina que a perseverança não conduz à salvação, ela revela quem realmente permanece em Cristo. Quando alguém abandona definitivamente a fé, o que se torna visível é a ausência de raiz espiritual. No contexto de João 10, aqueles homens estavam no templo ouvindo Jesus, mas não eram suas ovelhas. A presença externa não equivalia à transformação interior. Isso nos alerta que a frequência religiosa, linguagem cristã e participação na igreja não garantem nova vida. O que distingue a ovelha verdadeira não é o ambiente em que está, mas a obra que Deus realizou no coração dela, na vida dela. Pelos frutos conhecereis. Pode uma árvore má dar frutos bons? Ou uma árvore boa dar frutos maus? Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amargosa? Não. Então é pelos frutos. É pelos frutos. Isso nos leva a um autoexame sério, irmãos. Participar das atividades, como eu já disse, da igreja, conhecer a linguagem cristã, ou estar próximo da verdade não significa necessariamente ter sido transformado por ela. No verso 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. Quem é ovelha, segue o pastor, segue Cristo, segue Jesus. A gente não pode achar que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós precisamos seguir os seus passos. Jesus descreve aqui as características daqueles que pertencem a Ele. O texto apresenta três ações contínuas, presta atenção. A primeira, aqueles que pertencem a Cristo, ouvem. Segundo, são reconhecidos por Ele. E terceiro, seguem a Ele. O texto apresenta três ações. Ouvir indica resposta constante à voz de Cristo. Eu as conheço. Expressa relacionamento pessoal e vínculo pactual. Glória a Deus. Elas me seguem, aponta para uma vida marcada por direção e continuidade. Nós seguimos e continuamos seguindo e vamos permanecer seguindo a Ele. Nós não podemos fazer isso, não, vamos seguir a Ele. Temos que seguir a Ele. Ouvir indica resposta constante à voz de Cristo. Eu as conheço. Expressa relacionamento pessoal e vínculo pactual. Elas me seguem. Aponta para uma vida marcada por direção contínua. O versículo não descreve perfeição, mas padrão de vida. Esse texto mostra que a preservação divina não elimina evidências visíveis. As ovelhas verdadeiras não são definidas por emoções momentâneas, mas por relacionamento contínuo com o pastor. Não são emoções momentâneas. Estou todo arrepiado. Eu tive... Por emoção. Olha, o culto foi uma bênção. Glória a Deus. Chegou da porta para fora, acabou. Há pessoas que têm uma predisposição você imagina, o culto foi está sendo uma bênção, né? Tem pessoas que depois que saem daqui, pega toda essa
essa maravilha que nós recebemos e joga tudo fora, às vezes com uma atitude, um comportamento, Você entende isso, irmão? Nós temos que orar e vigiar. Porque senão a gente perde. Perde a paz, perde a comunhão, perde a tranquilidade. Não é isso que Deus quer. Aqui está a descrição da vida preservada, irmãos. Como Deus preserva a vida daqueles que lhe pertencem. Primeiro, ouvem a minha voz. Não se trata de audição física. Não se trata de audição física, mas de sensibilidade espiritual. A ovelha reconhece a autoridade do pastor e responde à sua palavra. Isso significa que há no coração uma disposição contínua para ouvir, acolher e se submeter à direção dele. Olha, Deus falou, está falando. Eu posso nem concordar com o que ele está dizendo, mas eu me rendo, eu me submeto. Abro mão dos meus planos, abro mão, Eu abro mão de qualquer coisa para agradar a Ele, para fazer a vontade dEle, porque eu sei que o que Ele tem para mim é muito melhor. Eu não corro o risco de errar o caminho se eu dou ouvidos à voz dEle. Você concorda com isso? Então, Ele diz, eu as conheço. Aqui, meus irmãos, conhecer não significa mera informação, mas conhecimento relacional, pactual, como eu já disse, linguagem de vínculo, escolha e cuidado. Antes de você conhecer plenamente a Cristo, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. A segurança da ovelha começa na iniciativa divina dele. Não na nossa intensidade ou na intensidade do nosso conhecimento sobre ele, mas no fato de sermos conhecidos por ele. Ele não nos conheceu, já disse isso aqui algumas vezes. Ele não te conheceu no dia que você entrou pelas portas e quando você ouviu, eu disse, ele te conheceu antes. A palavra de Deus diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nos predestinou em amor para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Capítulo 2 de Efésios, verso 10, diz que nós fomos chamados, somos propriedade dEle e fomos escolhidos para andar em obras preparadas de antemão por Ele. Ele já preparou tudo. A nossa vida está nas mãos dEle. Por último, ele diz, elas me seguem. Ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Seguir indica continuidade, direção constante atrás do pastor. Não significa ausência de tropeços ou quedas, mas permanência no caminho. Perseverança não é perfeição, é permanência. A ovelha verdadeira pode até vacilar, mas não abandona definitivamente a direção de Cristo. Não abandona, irmãos. A gente pode dar a gente pode falhar. Em algum momento a gente pode, mas a mão dele está segurando as nossas mãos, irmãos. Ainda que o homem caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pelas mãos. Aquele que está em pé, cuide para que não. Nós somos dele. E as suas mãos estão estendidas, para que no momento que, se porventura você... Ele, vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Eu quero 28 e 29, ele diz, eu lhes dou a vida eterna,
A vida eterna é concedida por Cristo, não conquistada pela ovelha. Quem dá é Cristo, quem sustenta é Cristo, e quem garante é Deus, o Pai. A segurança do crente não repousa em sua capacidade de permanecer, mas na ação soberana de Deus, que concede, mantém e assegura a vida eterna. Aqui cabe algumas considerações importantes. Primeiro, vida eterna, meus irmãos e irmãs, vida eterna é dom. A vida eterna não é salário por desempenho, nem tampouco recompensa por mérito espiritual. A vida eterna é concessão graciosa de quem? De Cristo, de Deus. Ela é dada, não conquistada. Ela nasce da graça soberana, não do esforço humano. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de homens, para que ninguém se glorie. Aleluia. Vida eterna é dom. Segundo, jamais perecerão. Essa expressão carrega a ênfase absoluta. Jesus afirma que de modo nenhum, em hipótese alguma, suas ovelhas perecerão. Não é promessa condicionada à força das ovelhas, mas declaração firme, baseada na autoridade e fidelidade dele. Se pudessem perecer, a vida não seria eterna. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. A palavra arrebatar, irmãos, sugere tomar a força, arrancar violentamente. Jesus afirma que nenhuma força externa, nem poder, ou tem poder, para retirar a ovelha de suas mãos. Nenhuma força. Nem o mundo, nem o diabo, nem a perseguição podem romper a segurança que está na mão soberana do pastor. Romanos capítulo 8, do 38 ao 39, diz que, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, ou outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A tua vida está nas mãos dele. E ele ainda amplia, né? Porque ele diz, meu Pai é maior do que todos. Jesus eleva o fundamento da segurança ao afirmar a supremacia absoluta do Pai. A preservação das ovelhas não está apenas na autoridade do Filho, mas também no poder soberano do Pai, que é maior do que qualquer força existente. Nada pode nos arrebatar, nos arrancar, nos tirar das mãos dele. Dupla segurança. Mão do Filho, cuidado, proximidade e redenção. Mão do Pai, soberania, poder supremo e garantia final. A segurança do crente está envolvida por essa dupla proteção divina. O que salva, veja, em Filipenses capítulo 1, do verso 6, diz a palavra, estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, ou em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, ele começou e ele vai terminar. Ele vai te sustentar até o fim. A doutrina da perseverança dos santos, né?
Ainda que você passe por lutas e dificuldades, ainda que o caminho seja difícil, Deus está contigo. É Ele quem te ampara, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem traz livramento à tua vida. É Ele quem te livra dos inimigos, daqueles que atentam contra, sabe? É Ele. Ele nos cerca por todos os lados. Nós somos dele, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E é aí que Malaquias vai dizer lá, né? Mais uma vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus tem compromisso com o seu rebanho, com as suas ovelhas, com aqueles que ouvem e seguem, perseveram, mesmo em meio às lutas. Porque ser cristão, irmãos, não nos exime de batalhas, de lutas, de dificuldades. E às vezes nós temos lutas ferrenhas, coisas assim, que olha, quem já passou sabe. Às vezes você fica pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir vencer essa? E lá está Deus. Oh, meu filho, estou aqui, cuidando de você. Você não está sozinho. Eu não te desamparo. Ele cuida, sim, daqueles que lhe pertencem, daqueles que são seus. Há uma segurança, sim. Nós podemos descansar em Deus, nós podemos nos aquietar, porque Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Ele é contigo, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Pode ser que você esteja aqui agora, não é? Sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Talvez você diga, meu Deus, o que está acontecendo? E sabe por que você está perseverando ainda, mesmo em meio a tudo isso? Porque a tua vida está nas mãos dEle, é Ele quem sustenta. E você vai ver a glória do Senhor, você vai ver Deus se manifestando, Ele está se movendo, Ele está trabalhando. Às vezes parece que Deus está em silêncio, né? A gente fica assim, meu Deus, Senhor, fala. O silêncio de Deus não quer dizer abandono, não quer dizer que Ele te deixou à deriva. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando. A perseverança do crente não é resultado de autoproteção, irmãos. Nós estamos terminando. Imagine você, se uma criança atravessa uma ponte estreita, segurando a mão do pai, sua segurança não está na firmeza do seu braço, né? Não está na criança, mas na força da mão do pai, que está segurando. O salmo que o pastor leu essa semana, tem um versículo que fala, o salmista fala que a mão do Senhor, de Deus, está segurando, né? É Ele, porque é Ele quem segura a nossa mão, irmãos. É Ele. Assim é a perseverança dos santos. Não é nossa força segurando Cristo, é Cristo segurando os seus. É Ele quem sustenta. Eu quero concluir dizendo, João 10 apresenta dois grupos. O texto revela um contraste claro dentro do mesmo ambiente religioso. De um lado, os que estão perto, mas não pertencem a Cristo. Estão no templo, ouvem Jesus, fazem perguntas, mas permanecem na incredulidade. A proximidade externa não se transforma em pertencimento espiritual. E o segundo grupo, os que pertencem e são guardados por Ele. São as ovelhas que ouvem, são conhecidas e seguem. Elas recebem vida eterna e são preservadas pela mão do Filho e do Pai. O contraste mostra que a diferença não está na distância física de Cristo, mas na relação real com Ele. E após termos refletido sobre o perigo da apostasia, este texto nos mostra algo glorioso, irmãos. Os verdadeiros crentes não estão à mercê de sua própria sorte.
eles ouvem, seguem, são conhecidos, recebem vida eterna e estão guardados pelas mãos poderosas do Filho e do Pai. Eu quero terminar nesta manhã. A grande pergunta nesta manhã, não está apenas no fato de: eu estou na igreja? Eu estou na igreja? Se você ouve a voz de Cristo e o segue, mesmo em meio às lutas, você não está se sustentando sozinho. Você está sendo sustentado por Ele. E aqueles que são sustentados pela graça, perseverarão até o fim. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Saiba que a tua vida está segura nas mãos do Senhor. Se você pertence a Ele, eu sou do meu amado e o meu amado, glória a Deus. Pastor Guilherme, Deus abençoe a tua vida, querido, em nome de Jesus.